Olá, meu nome é Mariana Tavares, eu sou pedagoga especializada em psicopedagogia e deficiência visual. Sou mestranda pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e minha linha de pesquisa é educação, desigualdade, diferença e inclusão. Meu trabalho se chama Experiências Educacionais de Pessoas com Deficiência Visual em Santo André, Perspectivas de Familiares e Profissionais da Educação. Eu sou uma mulher de 32 anos, pele clara, cabelos castanhos lisos na altura dos ombros, repartidos para o lado esquerdo. Tenho olhos castanhos, uso óculos de grau com armação preta e uma blusa de gola alta marrom. Estou à frente de uma parede branca. O primeiro slide dessa apresentação possui um quadro preto no centro e o título do trabalho em letras amarelas. No canto inferior esquerdo, há o símbolo da deficiência visual, que consiste em um desenho sombra de uma pessoa caminhando de perfil direito com uma bengala. Na parte inferior, centralizado, estão meu nome e o nome da universidade onde estudo. Os demais slides dessa apresentação possuem fundo amarelo com tarja preta na borda inferior e texto na cor preta. Os títulos de cada um deles estão na parte superior dos slides e são maiores que o restante do texto. Neles, o símbolo da pessoa com deficiência visual está na parte superior direita e o texto centralizado no slide. Esse relato é um recorte da minha pesquisa de mestrado sobre as trajetórias de educandos com deficiência visual no município de Santo André. Nosso objetivo é identificar, descrever e analisar as experiências dos alunos e alunas com deficiência visual do município de Santo André, levando em consideração os elementos facilitadores e dificultadores no percurso escolar de cada um e cada uma. Como objetivos específicos, nós temos identificar as trajetórias de alunos com deficiência visual a partir da perspectiva de famílias e profissionais da educação, escrever os elementos facilitadores e dificultadores no percurso escolar desses alunos e alunas e analisar como se deu essa trajetória durante o contexto da pandemia de Covid-19 no Brasil. Como base teórica, nós temos neste trabalho o Vygotsky, que nos traz que a chave para a aprendizagem está nas relações entre as pessoas e na relação delas com o meio. Ele diz que nós somos sujeitos históricos culturais, que somos frutos das nossas vivências e interações. Para ele, a cultura é uma das principais influências para o desenvolvimento. Eu trago também no trabalho Bourdieu, que aborda que a escola e a família são as principais instituições socializadoras e que a escola reproduz as desigualdades sociais. Goffman, com o conceito de estigma social, que ele define como uma marca que designa o portador, como se essa marca chegasse antes da própria pessoa. E Marco César de Freitas, que nos traz palavras-chave que são importantíssimas para garantir direitos na educação inclusiva, mas que ao mesmo tempo são rótulos para as pessoas. Nesse relato, a gente aborda o histórico da educação inclusiva, passando pelos 4 paradigmas dos períodos históricos. A exclusão, onde a pessoa com deficiência não era aceita na sociedade, portanto ela era eliminada. A segregação, onde essas pessoas eram mantidas por caridade em instituições como hospícios e asilos. A integração, quando surgiram os movimentos sociais em torno da década de 50 e as pessoas começaram a lutar por seus direitos. Então, elas começaram a vislumbrar uma possibilidade de estarem na sociedade, nas escolas, mas ainda não era o modelo que veio posteriormente com a inclusão, que é o modelo que temos até hoje, onde as pessoas convivem em sociedade, estudam nas escolas, salas de aula regular. O Ministério da Saúde, na portaria de 3.128, de 24 de dezembro de 2008, ele define pessoa com deficiência visual aquela que apresenta baixa visão ou cegueira. E que a baixa visão, ela é para pessoa que tem menos de 20% da visão e a cegueira menos de 5% da visão. Vygotsky, porém, ele recusa as abordagens com base em medições de graus ou níveis de incapacidade, já que isso é uma descrição do que falta na pessoa,
a partir de um padrão de normalidade que é determinado pela sociedade. Ele considera que a deficiência, no geral, não só a deficiência visual, ela é uma construção social e aponta a necessidade de compreender a criança a partir do que ela dispõe e não do que ela falta. Então, nesse trabalho, o modelo que a gente segue não é o modelo médico da deficiência, que é baseado em patologias, mas sim o modelo social, que considera que as barreiras elas estão na sociedade e não propriamente na deficiência. Para entendermos o cenário em que essa pesquisa acontece, a gente precisa falar um pouquinho do AEE, que é um serviço que deve ser ofertado aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Ele tem o objetivo de identificar e organizar recursos pedagógicos de acessibilidade que eliminem as barreiras para que esse aluno consiga participar plenamente na sala de aula regular. O MEC institui que o AEE deve ser realizado prioritariamente nas salas de recursos multifuncionais da escola ou de alguma unidade próxima. Essas salas, elas são ambientes com equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos próprios para ofertar esse atendimento educacional especializado. Então, elas contêm muitos materiais, mas elas são divididas em dois tipos. As salas do tipo 1, que atendem deficiências diversas, crianças com deficiências diversas, e as salas do tipo 2, que além dos recursos e materiais que as do tipo 1 possuem, elas possuem materiais e equipamentos específicos para a aprendizagem dos alunos com deficiência visual. Impressora braille, reglete, materiais táteis, bengalas. A partir dessa estrutura, em Santo André, foi definida uma escola polo para os alunos com deficiência visual. Esses alunos eles estavam espalhados pela rede municipal e eles vinham só no contraturno para fazer o AEE nessa escola. E aí ficou definido que eles estudariam também na sala regular dentro dessa mesma unidade, porque ficaria mais fácil para a professora de sala de recursos trocar experiências e conversas com a professora de sala regular. Foi nesse contexto que a sala de recursos da unidade escolar virou Escola Polo de Deficiência Visual. E é esse o cenário onde a pesquisa acontece. Conforme dito anteriormente, nessa pesquisa buscamos levantar as experiências desses alunos, a partir da perspectiva das mães, familiares, né? Mas no caso da pesquisa, as mães se disponibilizaram a participar. Professora de sala de recursos multifuncionais, que atende esses alunos, que faz o AE. Terapeuta ocupacional, que atua junto com essa professora de sala de recursos. E a professora de sala regular. A coleta de dados precisou ser de forma online por conta da pandemia. E as entrevistas foram de caráter conversacional, que, de acordo com Gonzalez Rey, permite que o pesquisador ele integre-se na dinâmica dessa conversa de formas variadas. Então, não existe um questionário, existe um roteiro disparador, onde o entrevistador lança as perguntas de forma que isso vira um relato. Então, nesse relato, buscamos elucidar brevemente o histórico da educação inclusiva, explicando um pouquinho sobre a deficiência visual e o modelo social da deficiência, no qual a pesquisa é considerada, e para que o leitor entenda o objetivo de querermos investigar as experiências desses alunos. Como resultado parcial, temos indicadores de que aspectos de raça, classe e gênero influenciam diretamente na trajetória destes alunos. Muito obrigada.